Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira, dia 21 de julho. Estamos aqui trazendo notícias do que de mais importante aconteceu no dia do nosso Vascão. Vamos começar dando uma notícia muito boa, que eu acho que todo mundo está esperando. Eu acho que finalmente teremos um camisa 10. O Vasco está acertando a contratação de Jorge Carrascal, colombiano de 25 anos, que atualmente joga no CSKA da Rússia. O Vasco está oferecendo 4,5 milhões de dólares por 50% desse jogador. É um jogador que eu realmente já vi jogar. O cara joga muita bola. É um garoto que provavelmente vai aí estar nas duas próximas Copas, com certeza. Ele tem ainda 25 anos, então é uma joia lá do time da seleção colombiana. Joga um bolão e pode vir para o Vasco da Gama. Está tudo certo com o jogador, as bases salariais já foram acertadas e o Vasco fez a proposta para o CSKA, que parece que gostou dos 4,5 milhões de dólares por 50% do passe. Esse jogador vem para encorpar o time do Vasco. Chegando o Carrascal, muito provavelmente o Vasco vai elevar o seu nível, porque o jogador de fato é um bom jogador. Além do Carrascal, está bem avançada também a contratação do Michael Santos. Falamos aqui ontem, no nosso boletim de ontem, o Michael Santos também está bem adiantado. Os presidentes do Tajeres, que antes, no início do ano, tinha complicado a negociação que o Vasco estava fazendo com um jogador. Dessa vez ele tem falado que a relação dele com o Vasco é muito boa, que os negócios estão caminhando, então parece, e o jogador está querendo vir jogar no Vasco, isso aí é o seguinte, galera, muito provavelmente essas duas contratações têm tudo a ver com a chegada de Ramon Dias. Tanto o Carrascal quanto o Michael Santos estão querendo vir jogar no Vasco. Então, provavelmente, o nosso querido Dom Ramon está fazendo seus contatos, está ligando para os jogadores, está convencendo os jogadores a vir para o Vasco e, obviamente, o Vasco está conseguindo fazer as propostas que até então a coisa estava muito presa, muito segura. Provavelmente deve ter entrado a grana da Liga Forte do Brasil para poder o Vasco começar a fazer essas propostas, e propostas realmente cintuosas. 4,5 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais, que é o que o Vasco está oferecendo por CSKA, pelos 50% do Jorge Carrascal. Se não abrir os cofres, se não chegar com grana, provavelmente não vai trazer jogador que vá mudar o nível do time. O que nós precisamos nesse momento são jogadores que cheguem realmente para fazer a diferença. Não adianta trazer jogador para compor elenco. Fizemos isso na lateral esquerda, ok, temos o Piton, então chegou o Jefferson para compor. Maravilha. Agora, no que foi feito com o Maicon, no que foi feito com o próprio Serginho, que ainda é uma incógnita, não sabemos se ele vai ou não render, isso não pode acontecer nesse momento, porque senão o Vasco não consegue evoluir, o Vasco não consegue mudar de patamar. E o que a gente precisa nesse momento é que o time evolua. Se falou também na possibilidade do Oliver Torres. Ele foi sugerido, ao Vasco pelo empresário. Ele joga no Sevilha hoje, ele tem 28 anos, é um espanhol, mas isso foi apenas um boato, não tem nada ainda de concreto, a gente não ouve muita notícia a respeito desse oferecimento por parte dos empresários do Oliver Torres, então isso ainda é uma incógnita. De certo é que tem a proposta fechada já para o Jorge Carrascal e o Michael Santos, que já vem caminhando. Outra notícia que mexeu demais com o vascaíno nessa sexta-feira foi a possibilidade de saída de Paulo Brax. Foi dado hoje no Donos da Bola de Minas Gerais, a notícia vem de Minas, que o Atlético Mineiro estaria interessado na contratação de Paulo Brax para substituir o seu gerente de futebol, o executivo de futebol, que vai estar saindo até o final do ano, e provavelmente o Paulo Brax estaria indo para o Atlético Mineiro. Então eu consigo fazer uma ligação dessas contratações com essa possível saída de Paulo Brax. Muito provavelmente está tendo o dedo do Ramon, provavelmente o staff do Ramon, o próprio Ramon, com o aval da 777, deve estar fazendo esses contatos, deve estar fazendo essas negociações, e o Paulo Brax provavelmente está se sentindo incomodado, porque segundo a notícia do dono da bola,
ele já fez contato, já teve algumas reuniões com o pessoal do Atlético Mineiro. Vocês sabem, o Atlético Mineiro está virando SAF também, está tendo aí essa movimentação, e ele já teve contato com essas pessoas. Então, muito provavelmente, ele está se sentindo incomodado. A relação dele me pareceu sempre muito turbulenta entre ele e o Luiz Melo. Não sei se o Luiz Melo queria ele como o diretor de futebol, como responsável pelo futebol do Vasco, e aí agora pode ser que com a chegada do Ramon, a panela pode estar realmente sendo mexida, deve estar fervendo por conta, de repente, da influência do Ramon Dias nessas contratações, e o Paulo já está catando um jeito de meter o pé, né? Tá indo para o lugar de Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano deve estar saindo do Atlético até o final do ano. Seria ótimo se pudesse haver uma troca, mas fala-se que o Rodrigo Caetano provavelmente vai para a seleção. Não se sabe ainda, então está havendo essa movimentação, e o Paulo Brax, para alegria de muito vascaíno, pode estar saindo. A notícia é que ele iria em 2024, mas já tem uma corrente dizendo que pode ser que ele saia ainda esse ano. Então eu acredito até que, se ele for sair esse ano, vai aqui fechar a janela, terminar essa parte de contratações, e pode ser que ele meta o pé para os lados lá de Belo Horizonte. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai ser concretizado. Outra notícia que não tem muito a ver com o Vasco, mas que deixou o vascaíno de antenas ligadas, é que o Besiktas negou a contratação do Lianco. O Lianco foi rejeitado pelo Besiktas. O Lianco, que foi cogitado aqui no Vasco, chegou lá a ter, como vocês sabem, o pai dele lá botando as camisas, tirou foto de todas as camisas que o filho tinha jogado, colocou a camisa do Vasco no meio. O Lianco já estava dado como certo no Vasco, e o Besiktas não considerou a proposta que o Vasco havia feito pelo jogador. Aliás, o Besiktas não. O clube dele não tinha, o Southampton não tinha feito, não tinha gostado da proposta que o Vasco havia feito. Foi para o Besiktas, passou por exames médicos, foi detectado um pequeno problema no joelho, que não é um problema efetivo, mas que pode gerar um problema. E aí melou, eles queriam colocar uma cláusula no contrato dele, caso ele tivesse problema de joelho, o Besiktas poderia dispensá-lo. Ele não quis colocar essa cláusula, voltou e não fechou negócio com o Besiktas. E aí que está o grande detalhe. Será que o Vasco vai voltar à carga sabendo que ele tem esse possível problema de joelho? Agora, uma coisa que é muito diferente lá na Europa, que não acontece aqui no Brasil, é essa divulgação dos exames médicos, né? Porque eles poderiam muito bem falar que o jogador não chegou a um acordo com o clube e deixar o cara tentar tocar a vida dele em outro clube. Mas não, já queimaram o cara de vez. Então, sabendo se tem a probabilidade de uma contusão no joelho, se tratando de um zagueiro, vale a pena investir? Vale a pena contratar? Então, já queimou o jogador. Eu, particularmente, já não gostaria que ele viesse para o Vasco, porque a gente corre o risco de ter um jogador como o Breno, a gente como Marcelo Matos. Então, jogadores que ficaram aí no DM durante muito tempo. A gente até brincava que os caras estavam fazendo pós-graduação em medicina, de tanto tempo que ficavam no departamento médico, e aí trazer um cara que tem a perspectiva, a probabilidade de se contundir, eu acho que não seria uma boa para o Vasco. Então, temos que ficar atento aí para ver essa movimentação do Lianco. Outra notícia, que o Vasco encaminhou por empréstimo a contratação do Bruno Prachedes. O Bruno, que estava no Bragantino, que conversou com o Ramon Dias no final de semana, quando eles vieram jogar aqui contra o Fluminense, e chegaram a um acordo, e o jogador está vindo por empréstimo até o final do ano, com o passe fixado. Então, se ele tiver um bom desempenho no Vasco nesse semestre, o Vasco pode adquirir os direitos. O Praxedes, que já foi da base do Vasco, saiu uma foto hoje que ele teria treinado no sub-10 do Vasco antes de ir para o Fluminense. Então, o Praxedes já tinha passado pelo Vasco nas categorias de base, muito menino ainda, muito pequeno, mas passou. E o Praxedes, obviamente, não vem para resolver o problema, não vai ser o nosso camisa 10, não vai ser para compor elenco, mas ele teve um início promissor no Internacional. Foi comprado a peso de ouro pelo Bragantino, não rendeu no Bragantino, mas é um jogador que tem potencial. Um jogador ainda muito jovem, que tem muitas condições ainda de render o seu futebol, ainda aparecer. Então, quem sabe na mão de um treinador experiente como Ramon Dias, que tem interesse no jogador, porque conversou, sentou com o jogador, então conhece o jogador, muito provavelmente os scouts do Ramon Dias já tinham identificado o potencial no menino, e aí é só uma questão de trazer ele para cá, ajustar, e quem sabe o futebol dele não volta a aparecer e ele volte a jogar o futebol que o consagrou lá no Inter, no início do Inter, muito promissor. Então vamos ficar aqui, cruzar os dedos, torcendo aí para o Praxedes dar muito certo no Vasco.
Abel Hernandes, você lembra que ontem tivemos aqui, falamos do pau estava comendo entre o Abel e entre o empresário do Abel Hernandes e o presidente do Peñarol. Pois bem, o empresário botou banca, botou fotinha do jogador com um aviãozinho que estava voando para o Rio de Janeiro, começou a botar uma moral, dizendo que estava tudo certo entre ele e o Vasco, que a proposta era irrecusável, que eles já tinham prometido que se tivesse uma segunda proposta tinham que liberar o jogador, porque o jogador já tinha recebido uma proposta da China anteriormente que não tinha sido cumprida, e acabou que ele arregou. O empresário disse que conversou com diretores do Peñarol, ele disse que a saída do Abel nesse momento iria prejudicar o clube, que não era a intenção dele prejudicar o clube, e que melou. Na verdade, o que aconteceu é que o presidente do Peñarol ameaçou levar o caso à FIFA. E aí parece que o empresário recuou, e eu acho que fez muito bem, para o Vasco também fez muito bem, porque o Vasco poderia ser indiciado como aliciador, como se estivesse aliciando o jogador. Eu, particularmente, não via com bons olhos a chegada do Abel Hernandes, não era um jogador que enchia os meus olhos, eu estava meio que, ok, vai vir porque está vindo o Michael Santos, porque ele por si só é um cara que passou pelo Fluminense, passou pelo Inter, e não ficou, e não... Alguém lembra? Você lembra de Abel Hernandes no Inter? Você lembra de Abel Hernandes no Fluminense? Não lembra. Então, se não lembra, porque não fez história, não foi algo relevante a sua passagem pelo Brasil. Então, eu via com... Pode ser que o jogador tenha evoluído, pode ser que o jogador tenha melhorado, mas eu não via com muito bons olhos. Então, que bom que melou, porque aí o Vasco foca agora no Michael Santos, de repente, numa segunda opção, mas o Abel melou de vez, não vem para o Vasco. E a novidade é que o Vasco treinou ontem já, pensando no jogo para o Atlético Paranaense, treinou no horário do jogo, né? Uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, alguns comentaristas até achando besteira o que ele fez, mas eu acho que ele fez bem porque, primeiro, ele queria conhecer o estádio, ele queria conhecer a iluminação, o gramado, o ambiente que vai ser o jogo, já que não vai ter torcida, e é importante para ele colocar em prática as suas ideias no palco do jogo, né? Como se fosse uma passagem de som para as bandas de música. Então ele ali fez a passagem de som, jogou contra o time sub-20 do William Batista, né? Teve até um encontro muito legal entre os dois, uma troca de abraços, uma troca de carinho entre os dois. Então ele jogou ali, fez parece que 4 tempos de 15 minutos, testou algumas possibilidades, né? A gente está na dúvida aí de como vai ser o time que vai encarar o Atlético Paranaense. Amanhã a gente volta já com de repente um provável time, porque tem muitas dúvidas, principalmente na zaga. Não sabemos se o Léo se recuperou daquela contratura que ele teve no jogo contra o Cruzeiro, não sabemos quem vai jogar no lugar do Capasso, que está suspenso. Então a zaga é ainda uma incógnita, não sabemos. A única certeza é que parece que ele treinou durante esses 4 tempos de 15 minutos, o tempo inteiro ele treinou com o Figueiredo como centroavante. Então isso, na minha opinião, é um excelente sinal, porque na verdade é a posição original do Figueiredo. O Figueiredo sempre foi centroavante, foi artilheiro da Copinha como centroavante, e depois nunca mais, parece que jogou 2 vezes só nessa função, e nunca mais os treinadores colocaram, até de lateral colocaram o Figueiredo, e nunca colocaram ele na posição original. Então quem sabe o Figueiredo vai ser o cara que vai começar a colocar a bola para dentro nesse time do Vasco, porque tá faltando artilheiro, e com a saída do Pedro Raul, que teve um início promissor no Campeonato Carioca, não se deu bem no Campeonato Brasileiro, apenas 2 gols, pode ser que o Figueiredo seja aí a nossa solução até que chegue os reforços, até que chegue realmente o cara que vai ser o dono da posição. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Amanhã a gente traz mais novidades com relação a essa possibilidade de qual será o time para o jogo contra o Atlético Paranaense. Enquanto isso, eu só peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, para você marque aqui, dê o seu like, aperte o sininho, compartilhe, chame os amigos, divulgue. Tem um vascaíno ali, barbudinho, gordinho, falando sobre o Vasco. E a gente vai continuar diariamente com os boletins, com as notícias do Vasco. No final de semana a gente vai ter pré-jogo, a gente vai ter o react durante o jogo e vamos ter o pós-jogo. Então, se você quiser se juntar à nossa turma, vem para cá para a gente trocar ideia, para a gente ficar falando de Vasco durante o jogo contra o Atlético Paranaense. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.